Boa noite a todos que nos assistem. Nos desculpem por essas falhas técnicas que são muito comuns nas lives, né? Mas, enfim, apesar do aprendizado de toda uma pandemia fazendo lives, a gente ainda apanha um pouquinho. Eu sou Iso Fischer, médico homeopata e atual presidente da Associação Médica Homeopática do Paraná. E estou aqui abrindo mais uma live da nossa associação em parceria com a Escola de Homeopatia de Curitiba, Javier Salvador Gamarra, e, na medida do possível, necessário, fazendo alguma intermediação, trazendo as perguntas de vocês que nos assistem e que são muito bem-vindas. Esse mês é o mês de novembro a gente comemora o chamado Novembro Verde, porque no dia 21 de novembro a gente comemora o Dia Nacional da Homeopatia. Então, essa live está aqui também como uma forma de brindar o Novembro Verde e a gente festejar essa nossa especialidade médica, que é a homeopatia. Desde já eu quero solicitar a vocês que tenham o like, né, para essa live e se inscrevam também no nosso canal para fortalecer esse canal, né, e ter informações. E também ativem o sininho para serem informados das futuras lives. O assunto de hoje é a homeopatia nas altas habilidades ou superdotação. A superdotação traz consigo estigmas que nos levam à não compreensão da realidade de quem tem habilidades intelectuais acima da média. É fundamental reconhecer essa condição e saber como orientar essas mentes que funcionam de uma forma diferente, que podem levar a distúrbios emocionais, físicos e sociais. Para nos esclarecer a respeito desse assunto, nós convidamos hoje dois profissionais de diferentes áreas, trazendo seus conhecimentos que se complementam. A doutora Maria Lúcia Prado Sabatella, ela é mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná, graduada em música pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Ela é delegada do Brasil pelo Conselho Mundial para Crianças Superdotadas e Talentosas e membro da Associação Nacional para Crianças Superdotadas, ambas com sede nos Estados Unidos. Ela é sócia fundadora do Conselho Brasileiro para a Superdotação e fundadora do Instituto para Otimização da Aprendizagem, o INODAP, considerado referência na identificação e avaliação do potencial de crianças, jovens e adultos superdotados. E o Dr. Fernando Franzolin Pérez é médico formado pela Universidade Federal do Paraná. Ele foi intensivista por 18 anos. Ele é médico homeopata há 22 anos, formado pela Escola de Homeopatia de Curitiba, onde hoje faz parte do corpo docente. Ele atua como homeopata clínico geral em Curitiba. Assim sendo, eu vou passar a palavra para a Maria Lúcia Sabatella e vou de cara perguntar para ela o que é uma criança superdotada? Como é que a gente identifica uma criança superdotada? Vamos lá, com a sua palavra, Maria Lúcia, por gentileza. Boa noite a todos, é um prazer enorme estar com vocês. Eu acho que hoje vamos ter assim uma troca muito positiva, muito produtiva. E essa pergunta, doutor Iso, é uma das coisas que a gente mais encontra, porque é a preocupação de todo mundo. Bom, meu filho tem algumas coisas diferentes, será que é superdotado, será que não é? Como é que eu reconheço? Então, o que a gente, é uma pergunta que eu respondo muito, e o que eu coloco assim com muita facilidade é que o superdotado normalmente foi alguém precoce em alguma coisa. Então, a criança demonstra precocidade, a gente tem que olhar com mais cuidado, vamos dizer, com mais atenção. Pode ser que ela seja precoce até um determinado tempo e depois ela entre dentro de um padrão, né, dentro daquilo que se espera do desenvolvimento comum das crianças, mas normalmente ela foi precoce em alguma coisa. Então, eu não posso dizer que todo superdotado, toda criança precoce é superdotado, mas eu posso dizer que todo superdotado, de alguma forma, foi precoce em alguma área de desenvolvimento. Então, ou andou muito cedo, ou falou muito cedo, ou raciocinou de alguma forma diferente, trouxe um vocabulário mais elaborado, às vezes, situações que você pergunta e a criança vem com uma resposta
inusitada, com assim, com alguns verbetes que você não usa dentro de casa, você não é de onde que isso surgiu. Então, eles vão armazenando informações, e na hora que alguém pergunta alguma coisa, ou quando eles acham adequado, eles vão usar muito dentro do contexto. Então, não é uma criança que fale uma palavra difícil apenas porque ela está repetindo, articulando uma palavra mais difícil. Ela sabe utilizar. Então, todo o conhecimento da criança superdotada, ele vem com uma bagagem de informação que ele já internalizou, e às vezes no momento que ele consegue falar, ou que ele consegue vamos dizer, se comunicar, aquilo vai saindo, parece que do HD lá ficou vamos dizer, uma gavetinha guardada, e na hora que a gente menos espera, eles saem com aquilo muito adequado. Então, a criança superdotada, normalmente para os pais, eu digo, observe se seu filho é precoce em alguma coisa. Então, na reunião da escola, nas crianças da família, sempre essa criança se destaca. Então, alguma área está indo um pouco mais acelerada. Então, é justamente o motivo da gente observar, e hoje eu digo, quanto mais cedo se procurar, vamos dizer, uma orientação e uma avaliação mais precisa com uma pessoa que entenda da área, mais fácil vai ser, vamos dizer, a educação e a condução dessa criança. Então, pelo que você fala, é isso que você está dizendo, dessa precocidade, é um dos indicativos que os pais podem ter para entender que seu filho provavelmente seja um superdotado, não é? Uhum. Então, assim, isso já é um bom motivo para que os pais tentem identificar isso. E, né? E assim, e por que precisa identificar se essa criança é superdotada ou não? Ou seja, alguns diriam, isso é fazer um diagnóstico? Não. Se é uma doença? Não é uma doença, é uma característica. Então, como se olha para isso? Pode Pois é, responder. a preocupação que a gente tem de identificar é porque hoje a gente vê assim que com a informação da criança ser assim, diferente, porque ela vai agir diferente. Ela age diferente, ela reage diferente, ela responde diferente. Então, como ela está fora daquele padrão esperado, a primeira preocupação, e nós pais, eu posso falar por mim também, que devo ter feito isso, a gente normalmente vai procurar o que está de errado no meu filho, né? O que ele está disfuncionando, ele não está fazendo igual a todo mundo. A escola também chama atenção, mas todo mundo já está fazendo daquele jeito, ele quer fazer de outro, ou ele está querendo alguma coisa diferente, ou ele pergunta mais do que os outros, levanta mais a carteira. Então, essas coisas dessa diferenciação, normalmente é conduzido para levar para um médico, né? Então, o que meu filho está fazendo diferente? Então, vamos procurar alguém clínico que me diga como é que eu conserto essa situação. E é uma situação que é muito, muito, muito curiosa, porque não é uma doença, como se disse, ela não requer um tratamento específico para curar esse tipo de situação, mas é uma condição que esse indivíduo nasce e ele vai ter isso pela vida. Então, não adianta eu dar remédio, porque a superdotação não vai curar. Então, eu vejo que, às vezes, as pessoas, quando se faz um laudo, faz um documento, eles querem um CID. Então, qual é o CID dessa? Mas não tem CID. Então, eles querem que a gente encontre, vamos dizer, uma justificativa para essa criança agir de uma forma diferente. Então, o doutor Fernando deve também depois contribuir com a sua parte aí, porque é uma coisa assim, nós estamos enfrentando. Então, eu acho que a gente tem que sempre cuidar, porque é é uma linha muito tênue entre o que é uma característica de uma pessoa que já nasceu vamos dizer, com a mente mais ativa, vamos dizer, com uma velocidade de processamento mais rápida, com uma percepção maior, com uma intuição maior, vamos dizer, com uma sensibilidade maior. É uma linha muito tênue entre isto, que é uma característica, e entre os sintomas de vários transtornos que estão sendo assim medicados hoje. Então, para a gente saber reconhecer o que é sintoma e o que é característica, aí que vai a classe da pessoa, né? Então, o médico tem que estar junto, o especialista tem que estar junto, e a gente tem que trabalhar de mãos dadas. Então, entendo da superdotação, vamos ver até que ponto isso é uma característica da pessoa e até que ponto isso pode ser uma disfunção mesmo neurológica, né? Ou do neurodesenvolvimento. Então, a gente tem que estar muito cuidadoso a respeito disso. Então, não é porque a criança é muito ativa, então a gente já vai dizendo que é hiperativa. Então, eu já Então, tive
Então, eu vou perguntar para o doutor Fernando, como médico, então, como que você vê outros médicos, ou até terapeutas, ou psicólogos, olhando para uma criança com superdotação? O que aparece como diagnóstico nessas histórias? Quero dizer, há uma confusão entre uma característica, pelo que você está dizendo, né, Maria Lúcia, É. e uma patologia. Que patologias que são confundidas e o que fazer com isso? Como lidar com essa questão? Bom, boa noite a todos. Bastante alegria que a gente está aqui com Maria Lúcia, né, que tem me ajudado nessa compreensão desse universo fantástico, né, e que tem me mostrado um olhar assim de muita compaixão, até por uma frase que eu vi de um paciente hoje, que ele deve estar aí ouvindo, e que ele falou, diagnosticado agora na fase adulta, fazendo faculdade, e até então a suspeita dele é que era um autista com Asperger, e ele descobriu que tem altas habilidades, feito até o teste ali com a Lucy, e ele falou assim, olha, altas habilidades, parece que você ganha um presente, mas parece que é um presente que tem uma maldição. Por quê? Quando você pensa diferente, pensa mais rápido, tem uma agilidade mental, você está acima da média e chega a conclusões antes que os outros, e coisas que a maioria das pessoas demoram um tempo para processar e para chegar à conclusão, as pessoas que se identificam, que são com altas habilidades, elas chegam muito mais rápido, então elas têm muita impaciência, elas têm muita dificuldade, muitas vezes geradas no âmbito relacional, porque como elas pensam muito rápido e aprendem mais rápido, elas ficam muito mais no nível intelectual e as relações emocionais e sociais elas têm maiores dificuldades pelas próprias características que são inerentes das altas habilidades de superdotação. Uma das características, eles são muito sensíveis, são hipersensíveis, tanto no âmbito sensorial, dos sentidos, como também no emocional. Então, o que aparece? Por que a gente coloca essa informação de que altas habilidades, a homeopatia pode ajudar nas altas habilidades, se não é uma doença? Porque estar na condição, ter a condição de altas habilidades, ela gera algumas atipias de funcionamento, as coisas que não fazem parte da maioria. Então, como a criança tem muita energia, uma boa parte deles, ou o adulto, eles são muito inquietos mentalmente, a mente não para. Então as crianças começam a ter insônia, porque ela deita na cama e fala, eu não consigo dormir, minha cabeça não desliga. Ela fica fazendo planos, fica sonhando, fica imaginando, resolvendo as coisas, né? Ou criando histórias, ou inventando, ela não consegue dormir e sofre por insônia, né? Em 10 minutos ela aprende o exercício que a maioria da turma leva meia hora, 40 minutos, ela não vai ficar quietinha, esperada, e não vai ficar morrendo de tédio, ela vai inventar alguma coisa para fazer. Ela é classificada como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque ela aprende em 5, 10 minutos e ela desconecta. Ela vai para a Nárnia, vai pensar em outras coisas, ver o passarinho que passa, vai procurar outra informação para alimentar o cérebro dela. Então, essa característica de uma mente inquieta, né, de aprender rápido e fazer as tarefas daquilo que ela gosta muito rapidamente, ela vai gerando alguns desconfortos em casa, na escola, na sociedade. Como ela aprende muito rápido, sabe falar, e às vezes as pessoas não entendem o que ela fala, ou ela começa a ficar com raiva porque ela não é comprometida, não é entendida no que ela está tentando falar, ela não aceita muitas vezes, como eles têm uma característica muito forte de independência e autonomia, eles não conseguem receber ordem. Eles não entendem o não, eles não entendem não pode, e quer saber por quê. E muitas vezes os pais não têm tempo, não têm paciência, e falam, não tem porquê, é assim porque eu quero. E aí começa a ver os distúrbios, né? Eu tenho aqui uma pergunta que junta um pouco com as coisas que vocês dois estão falando. Uma pessoa que está participando, chamada Gigi Gomide, pergunta assim, de alguma forma a Maria Lúcia já respondeu. Eu gostaria de saber por que alguns remédios alopáticos não fazem efeitos em quem tem altas habilidades, né, e superdotação. E aproveito, então, para eu perguntar para o Fernando. Então, a homeopatia ajuda no ajuste dessa pessoa? Né? E vale a pergunta da Gigi também aqui, né? Por que os remédios não tratam, não ajudam em quem tem altas habilidades? Então, porque assim, as características principais que acabam aparecendo como sintomas, e que nós médicos temos muita dificuldade de fazer diagnóstico, e alguns psicólogos também, é porque altas habilidades não é uma doença.
Então, não tem classificação de CID, então a gente não sabe enxergar. A gente sabe enxergar o transtorno opositor, o déficit de atenção e hiperatividade, né, a irritabilidade, a ansiedade, a depressão que esses pacientes apresentam por não conseguir ser entendidos e não ter a sensação de pertencimento. Então, a criança começa a se isolar da escola, a criança começa a ter muita agitação, tem uma energia muito grande que, se não for canalizada e alimentada a mente e o corpo com as atividades e o treinamento de relação emocional, de como ela desenvolver habilidade relacional, ela vai se frustrando e ficando ansiosa, com irritabilidade, com nervosismo. Então, não adianta você tratar sintomas. O que a alopatia faz? Eu estou agitado, eu dou um calmante. Eu estou ansioso, dou um ansiolítico. Eu estou com depressão, eu dou um antidepressivo. Eu estou com a mente muito acelerada e não consigo focar, eu dou um estimulante neuronal, que é a Ritalina, o Venvance, para fazer com que ela tenha aquela área do foco acertada. Mas, assim, vai tratar o foco. Só que se ela tiver tudo isso, ela vai ter que tomar todos esses remédios, né? Vai ter que tomar todos esses remédios. E daí você não está tratando, não é tratando a causa. Ela tem uma mente, é uma Ferrari que não sabe pilotar. Ela vai bater no poste, ela vai bater nos lugares. Então, quando ela toma consciência e tem o diagnóstico, a informação de que ela tem altas habilidades, quais as áreas que ela tem as altas habilidades, então a gente tem um preconceito achando que o superdotado é bom em tudo, que não precisa se esforçar, que não precisa estudar. Não, ele aprende muito rápido e faz na área de interesse que ele tem habilidade. Nas outras ele é deficiente. Então, às vezes, não consegue amarrar o sapato. Ele botou a camisa todo torto. Ele se veste de maneira estranha. Por quê? Ele é muito bom em algumas coisas, nas outras ele precisa ser auxiliado. Então, você tem a área do intelecto aqui em cima e algumas relações intelectuais aqui embaixo. Isso vai gerar frustração. Isso vai gerar angústia. O que ele aprende muito rápido, ele quer fazer. Aí, quando ele não consegue fazer alguma coisa, ele se frustra. Aí ele não quer mais fazer aquela disciplina, não quer ir para a aula. Ele tem problema relacional, porque ele não é entendido na escola. Então, ele cria problemas relacionais, ele troca de escola. Então, a alopatia, ela vai tratar sintomas. O que a gente faz na homeopatia? Como a gente percebe o que está por trás desse comportamento, a gente vai tentar encontrar um medicamento na natureza em que vai ajudar esse indivíduo a trazer para o equilíbrio. E nós entendemos que a doença é uma manifestação do desequilíbrio psicossomático daquele indivíduo, que se manifesta na forma dos sintomas. A doença e a disfunção, né? E a disfunção. Isso, bem né? lembrado. As disfunções. Então, a gente vai trazer esse indivíduo para um equilíbrio, não para uma normalidade, porque a gente não vai tirar a superdotação dele. Só que aquela mente que a gente tem visto com vários pacientes, com um grupo de medicamentos específicos da homeopatia, aquele pensamento que não para quieto, que é inquieto, que está descontrolado, a partir do momento que a gente começa com o medicamento certo, o paciente começa a ter um autocontrole, uma sensação de bem-estar, diminuir a ansiedade. Ele começa a lidar melhor com as situações e ter mais consciência do seu processo, trazendo paz para o indivíduo. Só que existem situações, Iso, e vocês, em que faz parte da característica, né, Maria Lúcia, da altas habilidades e que não tem como medicar, que nem uma hipersensibilidade acústica. A criança é muito sensível a barulho, os amigos conversando na sala, aquilo transtorna um transtorno, porque é tudo amplificado para ele. Você vai fazer o quê? Coloca tampão. Mas daí a criança é estigmatizada porque ela fica com tampão, um abafador de som. Não, e se ela estiver na sala de aula, que ela põe a mão assim, já dizem que é autista, né? Porque ela não está tendo, assim, tolerância para o barulho, então tem alguma disfunção. Então, a gente começa a achar um defeito numa coisa que é uma grande sensibilidade, né? Então, deixa eu perguntar uma coisa. Você tá bom, você vai buscar com a homeopatia equilibrar o seu paciente, né? Eu pergunto duas coisas. Uma é o seguinte: se o paciente diz que é uma maldição, então, de alguma forma, a superdotação traz um estigma, né? Ela estigmatiza a pessoa, né? E a segunda coisa que eu pergunto é a seguinte: tá bom, e o outro lado? E a sociedade? E a escola? Não teria que ter um trabalho também relacionado à escola que não tem condições de acolher essa pessoa? Acho que a Lúcia tem mais condição de ter mais experiência nessa área, né, Lúcia? Não, mas a dificuldade é que a formação, vamos dizer, a graduação das pessoas não deu essa formação. Então, os professores não tiveram essa formação. Os psicólogos não tiveram essa formação. Os médicos também, durante seu currículo escolar, eles não tiveram essa informação a esse respeito.
Hoje, a gente já vê assim, que já há cursos para os professores, que, os psicólogos já têm alguma coisa, mas eu já peguei assim, tem isso, 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 isso. Lá do outro lado vai ter a superdotação, e vocês não vão encontrar muito. Então, hoje a gente vê que aquilo que antes se desconhecia está sendo mais falado, mas é falta da informação correta, então isso dificulta muito a aceitação. Então, os professores têm uma formação e acham que aquilo que eles aprenderam lá no magistério, no curso de pedagogia, aquilo está funcionando, mas não funciona para alguém que é diferente. Então, se eles têm de fazer essa adaptação, se a pessoa é cadeirante, se ela tem se ela é míope, se ela não tem uma dificuldade de audiocomunicação, então, o que o professor põe? Senta mais para frente, fica num lugar então, se é hiperléxico, então vamos colocar assim, num lugar onde ele tenha mais condições de não desfocar. Então, todo esse respeito se tem. Agora, o superdotado, ele aparentemente dá a impressão assim que ele está na maior, porque ele já sabe mais rápido, ele já faz mais depressa. Então, os professores normalmente acham que ele já foi premiado pela natureza, que eles não precisam despender um tempo maior para dar atenção para essa criança. Então, e na realidade, se a gente pensar, esse é o que mais precisa, porque quando a gente se sente diferente, é muito mais fácil de disfuncionar, né, emocionalmente, de se sentir inadequado, de se sentir ansioso, de entrar até no processo depressivo, porque eu não me encaixo. A sensação de não se encaixar é terrível. Eu não tenho um grupo de pertencimento, como o doutor Fernando falou, então, quer dizer, onde que eu caibo? E isso vai indo durante a vida, então ele não cabe durante a escola e vai esperando que então no curso superior vai dar certo, vai ser a mesma coisa, daí na hora da profissão vai ser a mesma coisa. Então, normalmente os superdotados adultos, eles vão procurar profissões ou locais onde eles possam ser independentes ou eles mandem, né, na sua profissão. Ser dependente vamos dizer, de um chefe que é mais inadequado, ou, às vezes não tem o conhecimento que eles têm, o relacionamento profissional fica muito diferente, muito difícil. Então, não é que eles tenham dificuldade de relacionamento, o relacionamento profissional é difícil, o relacionamento afetivo é difícil, o relacionamento social é difícil, porque eles não tiveram a condição de alguém explicar quais são as suas diferenças e como eu vou me adequar e como é que eu vou lidar com isso. Então, no momento que a gente explica e dá uma orientação, até terapêutica, de como lidar, é muito fácil para eles, parece que a coisa daí encaixou. Agora eu entendi como é que eu sou. Então, acho que essa dificuldade que a gente tem é da falta de entendimento, da falta de informação. Não é má vontade, às vezes, é que a gente não teve formação para isso. Eu vou fazer um comentário aqui, primeiro da Silvana de Geroni, que está assistindo e diz que como é bom encontrar profissionais comprometidos com estudos direcionados a esse grupo, né? Uhum. Obrigada. E o Gabriel Saraiva, que é paciente já se identificou como paciente do Dr. Fernando, está dizendo o seguinte: falando bem a verdade, a minha escola só piorou minha situação com as altas habilidades. Então, eu queria fazer uma colocação, que é um ponto de vista meu, né, que é assim, a Maria Lúcia coloca, os professores não são treinados, mas assim, os professores estão dentro de uma escola. Se a escola não tiver uma filosofia inclusiva, não adianta o professor querer fazer, porque ele sozinho não dá conta. Eu tenho uma paciente que é professora numa escola e que ela tem dificuldade em lidar com essas coisas, porque a tendência de outros colegas dela é querer mandar para o neuro, mandar não sei para onde, por dificuldades quando encontra essas coisas. Então, eu acho que tem uma questão mais sistêmica, mais ampla, que é formar as escolas antes dos próprios professores. Isso, olha que experiência legal. Como, assim, hoje a gente tem uma estimativa, né, Lúcia, que é em torno de 5% a 10% da população com características de altas habilidades não diagnosticadas. Alguns estudos mostram até 15% do grupo estudantil, acadêmico. Então, é muita gente sem diagnóstico circulando por aí, com depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, opositor, inadequação social, e aí vai. Tem uma escola aqui em Curitiba, que é uma escola em que tem que fazer um teste para a entrada, tá? Então, o fato de ter que estudar e ter que tirar altas notas para entrar nessa escola pública
faz com que o número de alunos que entram com altas habilidades são maior. Chegando a 25% a 30%. Uma triagem, né? Isso. Um professor percebendo isso, essas questões, ele montou um grupo de aula, juntando esses alunos, de aulas complementares, onde eles conseguem conversar, entender e ter estímulo que o resto da turma não acompanha. Olha que coisa fantástica. Cerca de 2 anos para cá, que esse professor percebeu e montou isso dentro dessa escola para acolher esses alunos. Então, alguns pacientinhos que estudam nessa escola que eu tenho atendido, mudou a relação de amizades, porque antes, quando eles respondem tudo, eles sabem mais e tiram notas e os outros começam a fazer bullying. Tem inveja. Então, eles começam a se isolar. Então, são aquelas crianças que muitas vezes trocam 2, 3 vezes de escola em 2, 3 anos, porque em todo lugar não se sente bem. Aí pede para trocar de escola, aí tem depressão, aí os professores pegam no pé, porque assim, não, ela não tem altas habilidades, ela vai mal em matemática, ela vai mal em física, ela vai bem em português, mas assim, quem tem superdotação vai bem em tudo. E ela dá problema, ela não vem para a escola, ela interfere, ela tem problema de relacionamento, ela briga no recreio, ela é agressiva. Por quê? Porque a ansiedade de não conseguir se relacionar e sofrer bullying, discriminação por não ter pertencimento, leva a características de isolamento social, ela não consegue conversar de futilidades, banalidades com os outros colegas, ela é isolada, não vai se sentir bem, aí troca de escola. Aí os próprios professores não conseguem entender porque tem o estereotipo que o superdotado é aquele Caxias e que vai bem em tudo, que não tem dificuldade nenhuma. Será que não deveria haver aí uma parceria também com a família, ser um trabalho mais sistêmico, de trabalhar todo mundo junto aí? É o que a gente está tentando com as lives, né, Lúcia? Começar a desenvolver, trazer mais isso. Porque a grande dificuldade é dos pais também. Porque, de novo, meu filho está trazendo problema na escola. O próprio Gabriel, tomando a liberdade, Gabriel usar até o exemplo aí, falou que muitas vezes na escola ele tirava menos nota, ia mal na prova para não chamar atenção. Porque se ele ia muito bem, ele chamava atenção. Então ele não queria chamar atenção, porque daí ele virava bullying. Então ele boicotava a própria prova. Né? Para não chamar atenção. Olha que ponto que chega, e como a gente tem uma dificuldade e o sofrimento que essas pessoas passam por se sentirem estranhas, diferentes, não pertencentes, né? Pacientes tomando antidepressivo, ansiolítico uma vida inteira porque tem angústia, tem ansiedade e não consegue entender que é uma mente que quer alimento e não tem alimento. Ele sabe a quantidade de coisas que ele não sabe. E daí se angustia porque ele tem sede de conhecimento, sede de informação, alta criatividade, ele produz muito mais que os outros, isso gera desconforto nos pares, aí as pessoas têm inveja, diz que a pessoa está fazendo para aparecer, e quando não, eles querem exercer, e não tem um mundo que acolhe, que consiga entender, e os próprios pais têm dificuldade, porque a criança briga na escola, a criança dá problema, a criança acaba sendo insultada, de tanto ser insultada, ela fica irritada, ela briga, ela bate, porque ela não consegue se entender, e usa da violência como uma forma de comunicação para dizer que está desconfortável. Né? Aí querem dar Ritalina para que ela fique quietinha, não incomode os pais, não incomode a escola. Para encaixar, né? Para encaixar ela dentro de uma normalidade. Em vez de a escola conseguir lidar com a diferença, ela tem que fazer ela ficar igual aos outros, encaixada numa caixinha. Eu tenho vários pacientinhos que a escola liga a pressão para dar Ritalina e Venvance, porque ele não para quieto, porque ele é opositor, ele não aceita, está sempre brigando, ele fica nervoso, ele fica irritado, né? Mas você vai ver, às vezes, ele não tem atenção dos pais. Eles precisam de muita atenção, muito alimento, muito diálogo, muita conversa. A gente poderia uma carência, dizer... né? É uma carência constante que eles têm. Agora, uma coisa que é bonito da gente ver, sabe, doutor Fernando, doutor Iso, é que é tão fácil de lidar, é tão mais fácil, aprende, né? Quando a gente aprende, que quando você tem um instrumento certo, você vai no caminho certo. Então, a gente vê assim que quando eles encontram os seus pares, quando eles encontram pessoas parecidas, parece assim que deu, sabe, um respiro eles estão dentro de um oásis, parece assim que muda a vida deles. Então, a gente faz grupo de pais, para os pais começarem a entender como é que são seus filhos, e na hora que os pais começam a se apresentar, eles dizem, puxa, mas meu filho é igual ao teu, mas eu também fazia assim quando era criança, e de repente eles começam a se reconhecer também. E as crianças, quando a gente se junta, crianças mais ou menos parecidas,
talvez você dando esse exemplo dessa escola, talvez esse professor está notando esse tipo de situação, quando você põe crianças que raciocinam e que vão mais ou menos no mesmo ritmo, e que tem essa velocidade de processamento também parecida, que tem essa ansiedade por aprender, essa falta de oxigênio que eles têm, que precisa que você esteja alimentando, de repente, quando eles encontram pessoas mais ou menos semelhantes, eles se imantam. É muito interessante, porque quando eles encontram alguém que eles podem conversar, parece que houve assim, aquela ligação. Então, é muito bonito a gente ver no Inodap, às vezes uma criança muito pequena tem um outro maior, eles já começam a conversar, parece assim que são velhos amigos. Então, parece assim, hoje eu encontrei alguém que me entende. Então, acho que o dar atenção, acho que o trabalho que vocês fazem de pesquisar mais, não é assim, tem isso, vamos dar tal remédio para ver se aumenta o foco? Não, eu vou pesquisar por que isso acontece, como é que em que circunstâncias acontece, como é que essa pessoa está se sentindo, seja da criança ao adulto. Ele precisa equilibrar mesmo, equalizar essas emoções para poder, dali para frente, ter uma vida diferente, que não se considere amaldiçoado porque eu sou inteligente. Então, essa coisa de fraudar, de camuflar sua inteligência, ou de se boicotar mesmo, para que não aparecer, isso existe muito. Né? Então, a gente vê, você passa uma vida fingindo que você é alguma coisa, porque você terapeuticamente entendeu que se eu mostrar como é que eu sou, eu vou ser, de alguma forma, sofrer bullying. Então, é melhor eu fingir que eu sou um pouco diferente. Ou então se isolar, né? Daí vai para o isolamento. É o mais Né? comum. É o mais comum. Poderíamos dizer aí que essa pessoa tem uma inteligência prática, em algumas áreas, pelo menos, bastante desenvolvida, mas a inteligência emocional dela não acompanha isso. Geralmente é o déficit, né? De sincronia está na parte emocional e relacional. Está com a questão emocional. Aqui, o seu paciente, Gabriel, aqui, diz o seguinte, que o problema maior foi principalmente na questão social. Ele só conseguiu aprender a se relacionar socialmente depois de fazer cursos. Isso antes mesmo de ter sido detectado como um superdotado, né? Uhum. E vou falar mais alguns comentários aqui. Daniela Bacarini, excelente live. Roselaine Teixeira, falou tudo, doutor. Débora Martins, excelentes falas. Alessandra Mazum, exatamente, o sistema é que é falho nessa formação e informação. O estímulo da escola é essencial. Silvana dizendo, precisamos romper barreiras no ambiente de trabalho, principalmente, e praticamente advogar em prol da superdotação, né? Leandro Rivelli, isso também acontece entre os familiares. Alessandro Azon diz o seguinte, eu sou pedagoga e nunca nem ouvi falar em altas habilidades e superdotação na faculdade, e fiz na Universidade Federal do Paraná. Mas eu fico feliz quando tenho notícias hoje em dia de escolas públicas que identificam e encaminham alunos com superdotação. E a Silvana, que foi uma pessoa que eu já acompanhei como médico em algumas vezes na vida, eu falo assim, que eu devo lembrar de tudo que ela passou com um filho, que eu atendi ela por muito tempo e fui vendo as dificuldades todas que ela tinha com aquele menino. E, né, a outra colocando também que o filho dela passou por isso na escola anterior, só notas altas e batia nos amigos na hora do recreio. Depois que mudou de escola, acabaram os problemas. Agora ele tem estímulo para estudar, né? A Kátia Martins, aqui em casa somos felizes com a nossa homeopatia. Temos profissionais maravilhosos, graças a Deus. Olha. E é muito interessante isso, ver o quanto o sofrimento, isso que tem me chamado muita atenção em divulgar esse trabalho, estudar, é o sofrimento da família, o sofrimento de adulto, né, tomando remédio, tratando de déficit de atenção e hiperatividade, você vai ver uma mente brilhante sendo podada. O sofrimento, a insatisfação, a angústia, a ansiedade. Qual é a consequência? O que provoca esses remédios nessas pessoas? Olha, uma das coisas que a gente vê com maior frequência e que virou moda, o tal da Ritalina e do Venvance, que tem as suas indicações, tem uma validação, em alguns casos, fantásticos, né? Mas no caso das altas habilidades, o que acontece? As fases da vida, a experiência da vida, ela nos proporciona desenvolvimento emocional e desenvolver habilidades de lidar com situações. Quando você tem altas habilidades, que tem uma mente inquieta,
e que já tem dificuldade de desenvolvimento emocional, e que as experiências relacionais vai ajudar a desenvolver um pouco, e ele toma esses estimulantes, que é o Venvanse e a Ritalina, o que acontece? Ele vai conseguir fazer a parte intelectual, vai focar mais, só que ele vai parar o desenvolvimento emocional, que já é atrasado. Então, por exemplo, se ele começa a tomar com 7 anos a Ritalina ou Venvanse, isso é dado da pediatria, da neuropediatria, não é nem meu. O que acontece? Ele começou a tomar lá o Venvanse e a Ritalina com 7 anos, e toma até os 10, 11 anos. O emocional dele lidar com situação e com estresse, quando ele parar de tomar, vai continuar sendo de 7, 8 anos de quando ele começou a tomar o medicamento. E se ele toma um antidepressivo e não trata a percepção daquilo que ele é diferente, não conhecer a condição dele, que ele não tem problemas, ele tem excesso de solução. Ele só precisa aprender a lidar como usar cada solução em cada situação. Então a gente tem que ajudar a instrumentalizar tanto criança como adulto a perceber que ele é diferente. Que quando ele tem paciência com vamos dizer assim, não me entendo mal, quando ele tem percepção na cabeça dele que sempre quando ele acha todo mundo é burro, todo mundo é idiota e não consegue perceber uma coisa que resolve em 5 minutos, ele começa a ficar impaciente com as pessoas, porque para ele todo mundo é burro. Quando ele começa a perceber que ele pensa diferente, que os outros são normais, ele começa a ter mais tolerância e compreensão na relação com o outro, a ter mais paciência. Eu tenho uma paciente que hoje ela está num outro trabalho, mas quando ela fazia um trabalho que ela coordenava 300 pessoas, ela chegava numa reunião, ela sabia resolver os problemas citados nas reuniões em 5 a 10 minutos. Aí ela ficava rabiscando 50 minutos, esperando todo mundo fazendo brainstorming, resolver as soluções, e daí nos últimos 5 minutos da reunião ela dava todas as soluções, que ela já tinha conseguido lá no começo, que ela se irritava, ficava impaciente, não conseguia entender por que as pessoas não conseguem enxergar a resposta, ela deixava as pessoas discutindo, e no final ela dava o resultado da reunião. Então ela se distraía para não ficar irritada, impaciente, enquanto as pessoas estavam no processo normal. E ela se irritava achando que as pessoas eram demoradas, enroladas. Essa é a normalidade. Então quando ele começa a entender a condição dele, que ele é diferente até na relação. Imagina uma pessoa que tem altas habilidades e criatividade e não consegue entender que a companheira ou o companheiro é lento, tem má vontade, não entende uma coisa tão óbvia. Como é que você não fez isso? É tão óbvio. Começa a ter briga porque ele acha que a obviedade dele é a mesma para ela. E começa a ter atrito nas cobranças. Porque você é muito lenta, porque você é preguiçosa, porque você não faz. Mas isso é óbvio, não precisava ter falado. Lógico que precisava. Então, quando ele começa a perceber essas diferenças, começa a mudar a relação. E a própria pessoa começa a ser menos exigente com o seu par. Porque eu começo a entender, eu penso dessa forma, eu vou começar a entender como o outro funciona também. Eu acho que você está dizendo uma coisa que eu penso de uma maneira geral. Eu acho que uma pessoa com distúrbios, pessoa que, independente de ser um superdotado, uma pessoa que vai fazer um tratamento psiquiátrico, se ela não se apropriar da sua questão, não adianta ela ficar tomando remédio e ela não ficar dona da sua ansiedade, dona da sua depressão, dona, sei lá do que for, e trabalhar com isso, saber lidar com isso. É a mesma coisa que você está falando, eu acho que serve para qualquer distúrbio outro, qualquer distúrbio mais emocional. Não adianta ficar tomando medicamento para abafar aquilo, para corrigir mais ou menos aquilo, se a pessoa não faz uma terapia ou não faz um tipo de tratamento que faz com que ela, por exemplo, na homeopatia, você entra em contato consigo mesmo e se apropria mais de si mesmo, se conhece um pouco mais, né? Tem uma chance maior de você estar lidando com a sua dificuldade, né? E é interessante, gostaria até que a Maria Lúcia comentasse, esses diagnósticos, né? Porque muita gente vai na internet, preenche questionarinho, faz teste de QI, né? E assim, a avaliação, né, Maria Lúcia, é muito mais complexa do que um simples teste na internet, né? Queria que você abordasse um pouquinho por que é importante e que testes são utilizados, Maria Lúcia, em geral, né? Porque a gente não vê um tipo só de inteligência, ele tem que avaliar. São vários testes, né? Exato. Uhum. É porque a avaliação de um potencial intelectual é um processo, né? É um processo mais longo. Então, um teste de QI é um instrumento. Então, no meio de um processo grande, ele tem um teste de QI que dá um resultado muito bom, eu já sei que aquela pessoa é superdotada, porque esse resultado é um resultado de alguma coisa que ele fez, foi aferido e está comprovado. Agora, eu gosto, assim, quando o teste de QI dá um resultado baixo,
Eu digo, agora que eu vou ver a classe de quem está pesquisando, né? Aí eu digo assim, de quem é o problema é do avaliador. Então, o que eu tenho que avaliar além, porque o teste de QI, ele avalia, na realidade, duas áreas, a parte lógico-matemática, a parte de linguística e a velocidade de execução que essa pessoa tem. Então, ele é muito acadêmico, ele puxa muito para questões acadêmicas. Então, se a pessoa é boa na parte acadêmica, na parte escolar, ela vai bem nesse teste, porque ela adquiriu essas informações. Agora, se ela é criativa, se ela é psicomotora, se ela tem capacidade grande de liderança, é uma pessoa extremamente motivada, e tem essas outras habilidades que não são medidas por um teste de QI, às vezes isso não vai ser mostrado até para os psicólogos, e vocês dizem, não, essa pessoa não tem essas habilidades porque ela não foi bem nesse teste. Não, aí que eu vou ter que esmiuçar muito mais e descobrir realmente quais são as outras áreas. Então, a gente tem, dentro das inteligências múltiplas, né, nós temos 8 segmentos de inteligências já comprovados. Então, quando vejo um professor está dando aula, ele tem a sua maneira de ensinar, ele tem 8 maneiras de aprender, diferentes dentro da sala de aula. Então, é um desafio para o professor, é um desafio para nós, inclusive profissionais, porque você tem 8 tipos de inteligência diferentes que às vezes você não está acessando. Então, você vai acessar alguém que é muito semelhante a você, né? Então, sou muito linguística, eu falo, e aquele que não é de ficar ouvindo só falar, ele já está olhando o passarinho, como se diz, já está desenhando no caderno, ele já está levantando, indo na carteira dos outros, porque aquilo está desinteressante para ele, porque aquela não é a área de inteligência dele. Então, esse processo, nós temos assim um processo que tem muitos testes informais, muitos instrumentos informais, onde você acessa a pessoa de várias formas, e tem os instrumentos padrão, que são os vamos dizer, validados pelo Conselho de Psicologia, que são importantes que a gente tenha também essa informação, porque eles são testes, mas o teste de QI é um teste clínico, ele não é um teste de inteligência. Ele foi feito para avaliar as pessoas que estão abaixo da média ou acima da média de uma forma clínica. Então, o objetivo da escala Wechsler, que a gente usa mais, é um teste clínico, ele não é um teste de inteligência, porque nós não temos no Brasil um teste de inteligência para medir a superdotação. Que seja, então, a gente usa aquilo que a gente tem, né? Mas é o nosso padrão ouro, tudo bem, mas ele não é completo. Então, a gente tem que complementar com muitos outros instrumentos para chegar realmente a um resultado. E eu acho muito bonito você conseguir, à medida que você está fazendo a avaliação da pessoa, ela começar a se descobrir, porque a ideia de uma avaliação não é de terapia, mas quando ele faz a avaliação, é altamente terapêutico esse processo, porque ele vai se conhecendo e vai descobrindo coisas que ele não imaginava, e de repente ele começa a ter consciência mesmo na hora que você vai fazer uma devolutiva. Poxa, mas eu nunca tinha pensado que era assim. Da onde que vocês tiraram que eu sou bom em matemática? Sempre eu fui muito mal, mas eu digo, está aqui o teu resultado, você fez tudo isso. Então, sabe, é bonito de você proporcionar, não é saber se é superdotado ou não, mas proporcionar o autoconhecimento de uma forma mais aprofundada. Então, acho que assim, o nosso trabalho é muito da descoberta da própria pessoa do que ela é. Então, a gente descobre a partir de testes e de avaliações, vocês descobrem a partir, vamos dizer, do diagnóstico que vocês fazem, né? A homeopatia tem essa beleza também de você conhecer a pessoa na sua integralidade. Eu acho isso fantástico, que a gente possa trabalhar junto, né? E tem algumas questões aqui que perguntaram, eu vou trazer para vocês aqui também. Tem várias coisas aqui. Tem algumas relacionadas com a homeopatia, mas primeiro eu quero falar dessa outra questão aqui. E a superdotação tem alguma relação com traumas psicológicos precoces das crianças ou mesmo dos pais? E eu aproveito para emendar naquela questão da genética, se filho superdotado veio de pais superdotados, se isso tem a ver. Então, primeiro falar disso aí, depois eu trago as outras questões aí. Bom, isso, sabe, uma coisa que a gente, internacionalmente, eu faço parte do Conselho Mundial, e a gente está sempre pesquisando os últimos 10 anos e trazendo, assim, essa bagagem da informação que se tem no mundo inteiro. Então, o que a gente hoje tem, e alguns anos já, que existe um genótipo positivo, sim. Eu não posso dizer que não existe uma carga genética, existe. Às vezes escapa uma geração, vou dizer que assim, os pais superdotados têm filhos superdotados. Às vezes vem de um avô, de um tio, de alguém
mas na família existe uma carga genética que normalmente a gente tem medido que vai de uns 60% desse genótipo que tem essa influência. Os outros 40% vai muito da vontade que essa pessoa tem de desenvolver. Então, é muito de como ela busca a informação, de como ela se desenvolve. Então, quando a gente diz assim, superdotado que não foi reconhecido, ele vai estagnar, muitas vezes ele fica parado no tempo e no espaço. Ele não vai para frente porque ele não tem aquele impulso de buscar. E não é aquilo que os pais deram, assim, eu criei meus filhos, dei todas as oportunidades, um foi para frente, outro não foi. Vai muito da pessoa. Ela tem que usar esse potencial que ela tem, essa parte genética que ela tem, e ela buscar o seu desenvolvimento. Então, se a gente só facilita, eu acho que nós somos facilitadores para ajudar esse indivíduo a descobrir o seu caminho. Mas no momento que ele faz essa interação do genótipo dele, com essa vontade, com esse desenvolvimento pessoal, aí eclode a superdotação. Daí você descobre que ele é superdotado. Então, a gente não pode negar que existe uma genética. E eu não vejo uma correlação com trauma para desencadear a altas habilidades. Não, pode fazer o contrário. Um trauma pode inibir um desenvolvimento. Eu tenho uma analogia que eu vejo assim, como se fosse um foguete que sai na carga total. Ele perde energia e cai no mar. Não chega a sair da estratosfera. Porque ele não teve os estímulos necessários à condução para manter naquele ritmo de cruzeiro. Então, por isso que é muito importante entender e compreender, porque os traumas consequentes das inabilidades emocionais e sociais vai fazendo com que o sofrimento impeça que ele voe mais longe. Eu concordo com você. Eu acho que trauma só bloqueia. Só bloqueia. Eu acho que a gente tem que estimular. Eu sempre digo, estímulo e amor é tudo que eles precisam. Eu acho não é mimar, é estimular mesmo. Não, quando você fala, Maria Lúcia, que depende da vontade, mas eu acho que uma vez percebido esse status dessa criança, esses pais podem ajudar, estimular essa vontade dela a ir atrás, enfim, a também buscar suas coisas, né? A gente facilita, né? Como pais, a gente facilita. Mas requer muito... Ou atrapalha, né? Mas não tem nem dúvida. Como todo filho requer muita atenção, muita dedicação, porque assim, não é fácil, principalmente quando eles são pequenininhos, que estão nas fases do ego. Então, você imagina lá com Terrible 3, Terrible 2, que é a fase do ego, da dominância e da chantagem, uma criança com altas habilidades. Eles fazem horror. Não, como a gente diz também, criança nenhuma vem com bula, não é? Isso, e não tem manual. Eles não têm manual. Então, você aprender a dialogar, colocando limite no diálogo, não é deixar a criança decidir as coisas. É o que eu falo sempre. Não diga não para a criança, explica, não pode por causa disso. Ou então, você tem duas escolhas, ou isso ou aquilo. Ele não tem escolha livre. Mas se você dá para a criança duas escolhas, você pode colocar essa roupa ou essa. Ah, não, mas eu não quero por roupa. Não tem não por roupa. Põe essa, ou põe aquela. E no diálogo, na paciência, na amorosidade, não na violência. Porque eles vão utilizar da violência, da agressividade para se comunicar. Então, eles têm que ser instrumentalizados de como se comunicar. Eles têm que aprender a entender as emoções, a se acalmar, a entender o que acontece, para não usar essa agressividade como forma de comunicação violenta para o resto da vida. Mas, doutor Fernando, eu queria perguntar uma coisa, porque é uma coisa que a gente vê muito, e às vezes as pessoas, isso você não encontra na literatura, e é uma coisa que eu gostaria até que a gente levantasse. Porque o superdotado, na hora que ele se sente irritado, como se diz assim, ele tem uma força descomunal. Da criança ao adulto, eles não têm noção da força que eles têm. Então, até força física. Então, o que eu tenho notado, assim, que a criança surtou, teve um piti, você jogou, não sei das quantas, veja, está com problema de agressividade, ou sei lá, distúrbio psiquiátrico. Às vezes não é, eles vão guardando, né? Eu digo assim, tem o come quieto, então tem aquele chato do lado dele na escola que fica futricando, fica incomodando, e eles vão guardando, e aquilo vai tomando uma proporção tão grande que na hora que aquilo explode, você se assusta com a força que vem de dentro. Então, você imagine, eu fico imaginando assim, a dor que tem lá dentro, a angústia que eles vão armazenando, essa inadequação que eles sentem, essa vontade de pertencer e ninguém entendendo, na hora que isso explode,
você, É desproporcional. é desproporcional. Então, não sei se É. você nota também no consultório. Sim, sim, perfeitamente. E assim, o que eu vejo bastante, Maria Lúcia? Uma boa parcela deles, né, tem hiperatividade por excesso de energia. Uhum, Então, tem pacientes que têm que fazer 2, 3 horas de esporte por dia para poder ajudar a acalmar o corpo e ajudar a controlar esse excesso de pensamentos. Então, eles têm uma energia acima da média. Por isso que eles rendem muito mais. Né? Então, uhum, enquanto um produz 10 processos, eles produzem 20, 30, na metade do tempo. uhum, Então, essa energia, de uma forma acumulada por esse neuroprocessamento, leva justamente esse efeito capacitor, que eu chamo, né? Um uhum. capacitor na eletrônica, ele vai acumulando Exato. energia para atingir uma tensão e liberar. É o que acontece com eles. De tanto receber essas contrariedades e não aceitação, a invasão da autonomia deles e da liderança que eles têm, da independência que eles querem ser, tem esse âmbito, é uma característica muito comum, autonomia, independência e liberdade, é o que os movimenta. Então, se eles se sentirem que perderam a autonomia, a independência ou a liberdade, é onde essa energia vem de uma forma agressiva. Eles não toleram. E vem E com essas a explosões. homeopatia você Sim, consegue equilibra. Porque isso é o equilibrar. desequilíbrio. Esse é o Uhum. desequilíbrio. Então, a ansiedade, o déficit de atenção, a hiperatividade, a inquietude, a agressividade, né, a tristeza, elas são uns sinais que essa alma, esse ser está mandando que não está em equilíbrio, porque as emoções Uhum. estão em desequilíbrio. Então, isso em qualquer doença, quando você dá a homeopatia, o remédio certo, a pessoa fala, mas a homeopatia demora. Desculpa, a homeopatia não demora, ela é muito rápida. O que demora é achar o remédio certo. É Para você achar o descobrir. remédio certo, a pessoa tem que se conhecer, né? Ela tem que olhar para si, e através da consulta médica, né, a gente vai perguntando. Às vezes a pessoa não se observa. Aí, numa primeira consulta, você faz um monte de pergunta. Se a pessoa realmente quer se ajudar, ela vai em busca dessas respostas dentro dela, ela traz para a gente. Na hora que a gente tem as respostas certas, a gente consegue chegar ao remédio. E a rapidez, às vezes, toma um frasco do medicamento, em 24, Uhum. 48 horas, a mãe fala, olha, abduziram meu filho. Aqui ele foi embora. Me entregaram um outro. Ele não briga mais, não chuta, está indo bem na escola. Faz uma semana que eu não recebo mais bilhete, que eu recebia a cada 2, 3 dias da escola. Não está batendo mais em ninguém. Começou a dormir na cama dele sozinho. Ele entra em equilíbrio. Daí é Uhum. mágica, é mistério? Não é. Você achou o remédio certo. Agora, é uma caminhada, né? Você tem que caminhar junto, observação, ver a resposta, dar o remédio. Então, não é que seja demorado, demora a encontrar o remédio certo, porque a gente precisa de uma parceria, né? De uma Certo. observação, de um Tem conhecimento, de uma atenção. algumas questões aqui relacionadas com a homeopatia, aproveitando da sua fala. Tem uma pessoa que faz um depoimento dizendo o seguinte, que foi receitado sertralina para o filho dela com autossabilidade de 10 anos, que ela não deu, começaram com homeopatia e está sendo maravilhoso o resultado. E tem um comentário de uma outra pessoa que ela não disse que cidade ela é, mas ela diz o seguinte, que a Roselaine Teixeira, né, que ela é professora, vive as dores do filho dela, tem estudado muito, tentando desmistificar o tema na cidade dela, e que ela queria saber mais sobre homeopatia para poder ajudar o filho dela. E no momento ele está em tratamento com antidepressivos. Acho que quando ela coloca assim, ela tem que entender também, já se complementa, mas eu vou dizer que a homeopatia é uma especialidade médica, então ela tem que procurar um homeopata para tratar o filho dela. Né? Espero que esse homeopata entenda também que se trata de um caso de superdotação e saiba lidar com isso, mas que não vai comprar um remédio homeopático na farmácia ali, como muita gente entende, né? Que É, tem uma homeopatia comprada na farmácia, não é assim que funciona. Então, por favor. porque é individualizado, né? A homeopatia você dá para o indivíduo, não para a doença. Então você tem que entender como aquele indivíduo vê a vida, como a vida o afeta e como ele responde a isso. Na hora que a gente entende esse sistema, a gente tem um indivíduo. Aí você vai dar o medicamento para aquele indivíduo. Então, às vezes você tem vários pacientes com altas habilidades, cada um tem um medicamento diferente, porque tem características, experiências, traumas, percepções, que é inerente daquele indivíduo. Cada um lida de um jeito. Não existe um altas habilidades igual ao outro. A diversidade de manifestação e expressões é muito grande. É muito grande. Né? E aí, por isso que a gente chama, é como se as altas habilidades ela está escondida por trás de uma série de sintomas de inadequação, não sou ouvido, não pertencimento. Uma coisa que é muito comum a gente ouvir no adulto, eu sou uma farsa, que me pagam alto e mais, qualquer hora vão descobrir que eu não sou tudo isso. Em diretor, em gerente.
Pessoas de alto escalão de empresa, eles têm a sensação que ele é uma farsa. Porque como ele está acostumado com aquele processamento, com aquela inteligência, ele acha que todo mundo é daquele jeito. E às vezes ele enxerga nos pares dele qualidades e habilidades que ele não tem, então ele se sente uma farsa, porque ele não tem aquilo que o outro tem, que é fácil. E aí vem a cobrança, vem a exigência de sempre estar estudando, querer ser mais, porque ele acha que não sabe, que ele não é bom o suficiente. E uma coisa que eu queria saber, assim, você, como se lida com pessoas que são superdotadas e pessoas que não são superdotadas, como o superdotado é muito mais intenso e muito mais sensível até para a medicação, você vê a diferença vamos dizer, de tempo de tratamento ou de resposta ao tratamento no superdotado é diferente do que uma pessoa, vamos dizer, considerada comum? O que eu tenho observado, sim, é mais rápido. É mais Responde rápido. mais rápido. Mais rápido. Uhum. É isso que eu queria saber. Como eles são hipersensíveis, né? Como altas Uhum. habilidades são hipersensíveis, então eles são muito sensíveis à homeopatia. E alguns que eu tenho observado, a gente tem conseguido começar a tirar os antidepressivos, os ansiolíticos, muito mais rápido. Né? Porque como eles respondem, porque assim, eu não tiro o remédio logo de cara. Ele mantém a alopatia, a gente dá a homeopatia, e a partir do momento de melhora, né, que a gente tem alguns parâmetros de acompanhamento, lentamente a gente vai retirando a alopatia e mantendo a homeopatia. Né? E é mais rápido, eles respondem mais rápido que até o próprio processamento da inteligência, e a hora que você começa a ver, eles conseguem se analisar com muito mais facilidade, entender, expressar seu sofrimento, sua dor, porque eles vivem num mundo interno de questionamento e luta da própria sombra muito grande. Porque o tempo inteiro eles estão se questionando, por que eu sou diferente? Por que eu não consigo me adequar? Por que eu sou tão criticado? Por que meu pai fala que eu não converso demais? Ou por que eu converso demais? Né? Ou por que eu me isolo? Por que eu sou muito sensível? Qualquer coisa eu sofro? Né? Que eu sou mimizento? Que eu sou egoísta? Que eu quero toda a atenção para mim? Né? Então eles vão ouvindo esses estigmas e vão gerando sofrimento. E o que se confunde muito é que essa grande sensibilidade, a criança que chora, o adulto mesmo chora no filme e tal, se confunde com imaturidade, né? Então, não pode acelerar na escola, não pode ir para o outro ano porque é muito pequenininho, não, é porque ele é imaturo ainda, porque ele chora quando fica frustrado. Então, ou chorar, ou exteriorizar o que eu estou sentindo, para o professor ou para as outras pessoas, é assim, sinônimo, como se diz, o mimizento, sei lá, é sinônimo de imaturidade. E às vezes no relacionamento afetivo também, com a namorada, ou sei lá o quê, com a namorada, mas é tão sensível que chora por qualquer coisa. E tem gente que vai chorar por qualquer coisa a vida inteira, porque toca lá no fundo do coração. Aquilo machuca mesmo, né? Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Uma intensidade muito grande, as coisas emocionais são muito intensas, por causa dessa hipersensibilidade. Então, daí o pai fala, mas por qualquer coisinha você está fazendo esse escândalo? Porque para ele não é qualquer coisinha, é uma sensibilidade aumentada. Uma palavra, uma rudeza, né? A gente nota assim que crianças são muito sensíveis à rudeza. Né? Às vezes um falar mais alto, eles já choram, ficam magoados, se isolam, ou tem uma crise de nervosismo, porque sentem como uma ameaça. É o que a gente diz assim, que eles têm uma reação maior do que o normal para uma coisa que é muito pequena para nós, né? Então, por um tempo maior do que o normal também, que eles se sensibilizam por uma coisa que dizem, mas que bobagem! Isso aí, quando casar, Sara, aquelas bobagens que a gente diz, né? Que eu digo, são declarações assassinas. Você casou e não sarou, continua do mesmo jeito, mas assim, a gente vê que é uma reação maior do que o normal, por um tempo maior do que o normal, para uma coisa que para nós é muito pequena. Mas agora, a profundidade com que isso atinge aquele indivíduo é muito grande, né? Mas isso já acontece de uma maneira geral na sociedade, né? As pessoas são julgadas a serem corretas, a serem educadas, a serem perfeitas, a não dizer o que elas acham, a não dizer o que elas sentem. Isso já é geral. Então, quando você pega um superdotado que sai fora da curva, né? Daí fica pior ainda. Eu quero colocar aqui mais uma questãozinha sobre a homeopatia que me perguntaram aqui, né? Se duas coisas. Todos os pacientes sensíveis à homeopatia podem ter altas habilidades? A pessoa está perguntando o contrário. Se quem é sensível à homeopatia tem alta habilidade.
Acho que nós estávamos danados como médicos homeopatas se fosse assim, não é, Fernando? Eu também estava danada, não precisava fazer teste mais, né? Você só dá homeopatia e acabou. Não, a hipersensibilidade é uma das condições das altas habilidades, mas nem todo mundo que é hipersensível tem altas habilidades. E nem todo mundo que reage bem à homeopatia É. tem outras habilidades também, né? Exato. E só assim complementando isso, que é bem importante tirar esse estigma, assim. Seja altas habilidades ou não, a homeopatia responde muito bem e rápido quando você acha o remédio certo. Isso requer muito estudo, muito conhecimento, então a gente vê muito pessoa fazendo, alguns fazendo homeopatia não sendo médico homeopata. Né? Você precisa conhecer o sistema de adoecimento, o sistema orgânico. É fundamental que seja um médico, não um terapeuta. Tá? Porque, assim, tem muitas pessoas aventurando a prescrever homeopatia, que lê na internet e vai buscar. Não é assim que funciona. O remédio, para funcionar, a homeopatia, ela tem uma característica científica, investigatória, tem um método, ela é uma especialidade reconhecida médica. Ela é muito profunda e vasta. Não é, vou dar arnica para batidinho, vou dar esse remédio para dormir. A gente não trata sintoma, a gente trata o indivíduo como um todo. E a forma do desequilíbrio daquele indivíduo, o remédio vai ajudar a equilibrar. É um trabalho demorado. Assim, a consulta é mais de 1 hora. Né? Muito mais. A gente Muito leva bem. até 2, né, Iso? Pois é. Para Se for entender e virar 3. compreender onde é que está o sofrimento do indivíduo. Né? Você tem que compreender. Se você não compreende aonde está a forma, a individualidade, como ele sente, como ele sofre, você não consegue chegar ao remédio. Então, a gente tem que usar vários instrumentos para isso. Bem, meus caros, faz quase 1 hora que a gente está aqui conversando. Esse assunto é infinito, é muito interessante. Várias pessoas mandaram perguntas, querendo saber. Alguma pessoa fez mais uma pergunta aqui, se dizendo, se quiser fechar com essa questão, viu, Fernando? Que se há pessoas que que são fechadas para a homeopatia, se há uma visão contrária à homeopatia, se existe esse tipo de coisa. Mas, na verdade, assim, eu vou pedir para vocês dois darem suas considerações finais, né? Porque a gente já está na hora de terminar essa. Então, se quiser falar disso ou de qualquer outra coisa, fiquem à vontade, né? A pessoa pergunta sobre visão negativa da homeopatia, ou fechada para a homeopatia. Mas, enfim, acho que isso abre para uma live inteira, né? Então, deixo vocês à vontade para dar suas considerações finais, por favor. Tá. Lúcia, quer... Não, acho que o Fernando não quer responder primeiro. Tá bom, eu vou responder, encerro, daí eu passo aqui. Eu queria ser cavalheiro, né, Lúcia? Deixar não, mas as muito obrigada. Não. Então, eu vou te dar a honra de você encerrar, tá bom? Imagine. E assim, se a pessoa é fechada à homeopatia e não tem a crença, ela vai procurar tratamentos alopáticos. Né? Não tem muito que a gente... Você não precisa acreditar na homeopatia, você precisa entender o processo. Né? Se a gente acreditasse na homeopatia, não existiria medicina veterinária homeopática. Né? O cãozinho, o gatinho, na agroindústria, as plantas, que hoje está sendo usada a homeopatia na agroindústria, para eliminação de pragas, né? No gado, então tem gados orgânicos que são tratados com homeopatia. Né? Quer dizer, se você precisasse acreditar, como é que você responde o tratamento para essas áreas dos seres que tomam homeopatia e são inconscientes? Né? E a gente vê a eficácia do tratamento nas alergias. Né? Bebezinho, como é que bebê melhora as urticárias, as alergias, as crises alérgicas, a asma, a imunidade, se ele não tem consciência? Né? Ele está tomando. O bebezinho, quando você dá o remédio, ele abre a boca quando é o remédio dele. Quando o remédio é errado, ele gospe. É água, tem gosto de água. E o bebezinho gospe, porque não é o remédio certo. Quando é o certo, você só aponta o conta-gota, com 4, 5 meses ele está abrindo a boca para tomar o remédio. Como é que você explica isso? Né? Então, a gente tem cientificidade para explicar a funcionalidade. Se a pessoa não acredita na homeopatia, é uma opção, direito dela. Aí tem que procurar outras formas de tratamento a contento. Né? Não tem como você impor verdade nem nada. Ela existe. Né? Se a pessoa experiencia, vivencia, ela pode dizer se aquilo funciona ou não para ela. Né? E o que eu queria deixar de recado é que a gente tem que começar a aprender a ler mais, a entender mais, a compreender as variedades, né, funcionais das altas habilidades. Né? Instrumentalizar, reconhecer, ter compaixão, ter paciência e ajudar a explicar
o que é ter altas habilidades no mundo que prega a normose, a normalidade, colocar dentro de caixinhas, né? Esses seres são fantásticos, mas com muito sofrimento, né? Requer que a gente, como convivendo, né? Porque se você colocar aí 10% da população mundial, é muita gente que nos cerca, que muitas vezes a gente não tem paciência, encara a pessoa como arrogante, ou prepotente, ou estranha, e não sabe da dor do sofrimento daquela pessoa. Então, convido a todos a ler mais, interessar mais, começar a compreender mais o outro com mais compaixão, com mais ternura, que a gente vai conseguir transformar esse mundo melhor e trazer mais conforto para esses que estão sofrendo. Tá? Agradeço a todos a paciência, a colaboração de vocês, divulguem, né? Vamos divulgar as informações, essa live, livros, para que a gente possa ajudar a acolher e a compreender melhor. Tá? Obrigado a todos, uma vez mais. Lúcia, contigo. Olha, você levantou uma bola ali que eu fiquei assim, eu vou fazer dar um pitaco pequenininho. Você falou das alergias. Então, eu só vou dizer para as pessoas que estão ouvindo, né? Alergia em superdotada é um negócio, assim, potencial, né? Então, normalmente, as alergias são muito sérias. Então, a gente eu acho que, se o Fernando quiser até colocar alguma coisa depois, acho que a gente estica um pouquinho, porque é natural que alguém que é mais sensível, mais intenso, reage mais, é natural que todos esses agentes alergênicos vão ter um efeito muito mais sério. Então, eu sempre digo assim, ó, não vão dizer que a Maria Lúcia falou que superdotação dá alergia. Superdotação não dá alergia, ela potencializa, porque a alergia vem vindo de um quadro familiar, de um histórico também, genético e tal, mas só que, às vezes, junta pai e mãe, que um tem alergia respiratória, tem a sensibilidade cutânea, e junta aquilo, e, de repente, essa criança tem um estrago completo. Às vezes não aparece nunca, de repente, num momento tensional. Então, mas não tinha alergia até hoje, agora, de repente, mordeu uma formiga, faz um estrago daquele tamanho, ou comeu Alergias alguma coisa. alimentares, né? Alergias alimentares, As trigo, alimentares também. leite, Então, a gente oleaginosa. vê que a gente não pode desconhecer que essa sensibilidade está no organismo inteiro e nas reações totais desse indivíduo. Então, esse cuidado que eu acho que a homeopatia dá é para haver esse equilíbrio para que essas reações não sejam tão violentas, né? E que não sejam tão lesivas para essas criaturas. Você está falando do bebê, né? Então, às vezes, do bebê até o adulto, esses quadros alérgicos são muito sérios, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, e eu sempre digo, ó, apresentou alguma coisa de alergia, sai correndo, porque, às vezes, neles é muito sério. Então, vai fazer vestibular, tá ansioso, começou a inchar a boca, sei lá o quê, vai para o hospital. Digo, não pensa duas vezes, porque, às vezes, o quadro é muito rápido. Então, a gente tem que cuidar realmente com essa parte alérgica. Então, acho assim que essa parceria que a gente faz com médicos que estejam preocupados em enxergar esse ser humano na sua totalidade. Eu acho que o ser humano é maravilhoso, né? É muito complexo, então a gente tem que estar muito aberto para olhar essa pessoa além do sintoma, além daquilo que apareceu, mas olhar que ela precisa de muito mais. É muito mais profundo você atingir aquilo que um superdotado precisa, então tem que ter essa paciência de não atender em 15 minutos, né? Tanto nós dentro de uma clínica ou dentro da parte médica, a gente tem que estar muito preocupado em chegar ao ponto crucial de o que esse indivíduo precisa. Então, acho que o que a gente está fazendo hoje é justamente, né, nós abrirmos o nosso coração dizendo, nós estamos prontos para olhar esse indivíduo no que ele precisa. E eu acho que isso é maravilhoso, a gente poder estar, eu acho assim, ser abençoado por essa facilidade de enxergar. Então, eu agradeço a vocês como homeopatas, né? Agradeço realmente essa oportunidade, porque nós estamos enxergando o ser humano que precisa muito. Eles são muito sensíveis, eles são muito intensos, eles estão aí pedindo, por favor, me enxergue, né? E se a gente puder enxergar, eu acho que nós estamos fazendo o nosso papel dentro desse mundo. Obrigado, Lúcia. Iso, contigo. Bom, tem mais pergunta aqui, mas senão a gente não vai parar nunca, né? Tem uma pergunta que depois eu vou encaminhar diretamente a você. Por favor. Uhum.
né? Eu encaminho diretamente depois, se for o caso, vocês respondam, vocês... vamos ver, É importante que a pessoa mande o canal de contato daí, né, Iso? Pois é, ela Para precisa mandar responder. o canal de contato para dar o jeito de responder isso que ela Isso. que ele entra, essa pessoa entra exatamente até no tipo de tratamento que você tem feito dentro da homeopatia e é o assunto que quem vai poder responder isso para E que ele é vai você. outra live daí, né? Tem que ter uma outra live exatamente para isso, mas a gente tenta fazer um meio de campo aí para que ele possa ter alguma resposta de você depois. Eu quero agradecer demais a Maria Lúcia e ao doutor Fernando pela disponibilidade, pela boa vontade, pelo conhecimento. É uma coisa que a gente precisa estar realmente divulgando. Agradeço muito a participação de vocês que estão nos assistindo, né? Com perguntas, com afirmações, com colocações. Isso nos ajuda a tornar mais dinâmico o trabalho, né? E fico feliz, agradeço em nome especialmente da Associação Médica Homeopática do Paraná, né? Estamos aí festejando o nosso Novembro Verde, acho que estamos fazendo isso de uma forma bem bacana. Então, boa noite para todos vocês que estão nos assistindo, boa noite, Maria Lúcia, boa noite, Fernando, e vamos descansar e vamos deixar essa pulga atrás da orelha para lidar com a questão da superdotação. Muito obrigado. Obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigada.